Para as pessoas que estão lendo o mangá, ou aquelas que só estão vendo o anime mesmo, aqui vai um spoiler leve de quem será a esposa de Rudeus Greyet. Leve. A esposa de Rudeus será Roxy Sylphieres. E afinal Arém passa. Bem, pessoal, agora que eu já disse isso, se você não quiser saber mais spoiler, né, eu não vou dar tanto spoiler nesse vídeo, mas caso você não queira saber como vai ficar o relacionamento deles e tal, como vai se desenvolver, se vai ser aquele relacionamento parado e tal, eu vou explicar nesse vídeo ainda, tá bom? Mas se você não quiser saber sobre isso, você pode estar saindo do vídeo. Obviamente que você não é obrigado a ouvir spoilers, então se você quiser só saber disso mesmo, então agora bora começar aqui explicando pra vocês como vai ser o relacionamento deles, tá? Como cada uma delas virou sua esposa e tal, beleza? E depois disso aí eu vou falar pra vocês como vai ficar o relacionamento deles ao decorrer da minha lida na Light Novel, beleza? Então bora lá, pessoal. Começando pela primeira esposa dele. Creio que todos aqui já sabem que esse arco é o mais chato do mangá. É esse mesmo, o arco da Sylph, mano. E por que ele é chato? Simples, porque ele enrola pra caramba pra engrenar. Esse arco da Sylph tá sendo muito chato. E não porque tá sendo parado, e sim porque tá sendo chato porque a Sylph tá fazendo uma coisa bem idiota, tá ligado? Que eu não tô entendendo por que ela tá fazendo isso. E bem, pessoal, eu vou estar explicando aqui de uma maneira sem spoiler, então vai ter algumas coisas que podem ficar meio desconexas, mas pra quem tá lendo o mangá vai entender bastante das coisas que eu vou estar falando nesse vídeo, beleza? Então bora lá, pessoal. Bem, depois dos acontecimentos do volume 6 ou do capítulo 51 do mangá, se você leu o mangá, se você não leu o mangá, os acontecimentos que eu tô falando aqui são aquela luta que ele teve contra o Deus Dragão e também aquela separação repentina que aconteceu com a Ares. Enfim, depois dos acontecimentos do volume 6, o Rudeus fica 2 anos vagando pra todos os lugares sem direção, né? Até que depois de 2 anos, né, o Hitogame aparece nos seus sonhos mais uma vez e fala pra ele ir pra academia, porque lá ele ia se livrar daquilo. Quando isso acontece, pessoal, o Rudeus já tinha 15 anos, ou seja, ele ficou dos seus 13 a 14 anos sem fazer praticamente quase nada. Daí ele recebe uma carta do diretor da Universidade de Magia pedindo pra ele entrar lá, né, cara? E ele acaba entrando junto com a Enelalize. Seus dias dentro da universidade foram bem legais. Teve alguns personagens bem importantes pra obra, teve outros que foi mais chato, mas no geral foi bem legal. Mas enfim, eu não tô aqui pra falar desses personagens legais e carismáticos, eu tô aqui pra falar da Sylph, beleza, pessoal? O seu relacionamento com a Sylph foi bem demorado, primeiramente porque ela tinha mudado bastante desde os seus 5 anos de idade, né? E também ela não tava usando seu nome verdadeiro, e sim seu pseudônimo, que é a Fitz, que era assim que o Rudeus conhecia ele. E bem, por causa disso, o Rudeus não reconheceu ela. Dá até pra entender, não foi tão clichê assim, porque se passou vários anos, o seu cabelo mudou, só a voz que não, provavelmente a voz não deve ter mudado, mas mesmo assim, cara, tá ligado? Vocês podem se perguntar por que ela não falou pra ele que era amiga de infância dele? Bem, nem eu sei também porque ela não fez isso, era tão simples, tá ligado? Mas ela diz que ficou com medo de ele rejeitar ela ou coisa parecida. Eu nunca entendi na real esse lance da Sylph não falar pra ele, tá ligado? Era um bagulho tão bobinho. E bem, ficou nessa lenga-lenga pelo bom tempo, até que o Rudeus mesmo percebe que ela é uma garota, mas ainda ela não falou pra ele que ela de verdade era a Sylph. Por quê? Porque ela não tava se sentindo preparada pra dizer a verdade pra ele. Eu não faço a menor ideia, mano. Eu gosto da Sylph, mas Sylph, agiliza isso aí, minha filha, qual foi, mano? Daí, né, ela pede ajuda pra Ariel e a Ariel começa a bolar alguns planos, né, pra tentar ajudar a Sylph a seduzir o Rudeus, né, e também explicar pra ele que, na verdade, ela era a Sylph de verdade. Então, a Ariel começa com o primeiro plano, né, que foi fazer a Sylphiette-san seduzir o Rudeus no quarto dele. Só que o seguinte, né, nesse primeiro plano deu tudo errado, porque a Sylph, né, que é o Fitz, não conseguiu fazer isso com o Rudeus. Ela pensou muito, né, e bem, muitas pessoas no mangá não chegaram nessa parte ainda, mas quando chegar, mano, a maioria vai ficar muito puto igual eu. E continuando aí, cara, o segundo plano da Ariel, né, pra tentar ajudar a Sylph, porque, mano, ela já tinha perdido a cabeça, mano. Até ele mesmo, a Ariel falou, né, cara, que a Sylph pode ser muito competente, ela pode ser muito esperta, mas quando se trata do amor, ela é muito ingênua, tá ligado? E é mais ou menos isso mesmo, fazer o que, né, pessoal? O segundo plano da Ariel foi falar com o Rudeus, né, que tinha um monstro na floresta, e pra ele e pra Sylph ir pra floresta pra conseguir matar esse monstro. Só que, na verdade, não tinha monstro nenhum na floresta. E o que ela fez, cara? Na verdade, ela contratou alguns magos para atrapalhar meio que eles enquanto eles estavam na floresta. A Sylph sabia disso, só que o Rudeus não sabia que tinha esses magos lá. Acabou que não deu certo, o Rudeus estava quase indo embora já, só que antes dele ir embora, né, os magos, nessa última tentativa de atrapalhar eles, lançam magia do nível Santo Daio, aquela magia de capaz de alterar o clima, né? Quando o Rudeus viu que tava chovendo, cara, ele decidiu correr para uma caverna para se proteger da chuva. Chegando na caverna, a Sylph percebe que tava tudo indo do jeito que ela queria, daí o Rudeus começa a tirar sua roupa para se secar, e nisso
aí, pessoal, o Rudeus se lembra, né, que ele tinha uma amiga de infância e aconteceu a mesma coisa que tava acontecendo agora com o Fitz, tá ligado? Ao decorrer do tempo dentro da caverna, ela finalmente consegue revelar pro Rudeus que ela, na verdade, era a Sylph. Mas pra isso, cara, demorou muito, mano. Na moral, foi um volume e meio pra ela revelar pro Rudeus que era a Sylph. E não acabou ainda aí, porque depois que ela revela pro Rudeus que era a Sylph, né, ela tira sua roupa lá pra fazer aquilo com ele. Só que quando ela fazer aquilo com ele, ele não consegue fazer aquilo com ela. Porque ele se lembra ainda da Aerith, cara. Então ele não conseguiu fazer aquilo com ela também. O que faz a Sylph ficar um pouco magoada, porque ela acha que ela era feia, que seu corpo não era bonita. Só que não era isso. Na verdade, era aquele negócio com a Aerith lá. E depois disso aí, eles voltam pra lá, eles não fizeram o negócio. E assim passa 3 dias, pessoal. No número desses 3 dias, a Sylph, muito chateada, conversa com a Ariel. E o Luke sugere a ideia dela pegar com ele o afrodisíaco, pra assim conseguir fazer o Rudeus ficar mais disposto a fazer isso com ela. Foi bem complicado no início, a Sylph querer botar o afrodisíaco dentro da bebida do Rudeus, só que no final disso tudo ela acaba colocando o afrodisíaco dentro da bebida do Rudeus e dando pra ele beber. Depois disso aí, finalmente ele consegue fazer aquilo com ela, e todo mundo até comenta, né, que ele parecia estar mais disposto do que antes, porque, bem, antes ele tava mal depressivo, ele não conseguia nem olhar direito pras garotas, e agora ele tava normal, como sempre. Vocês não tem noção como eu fiquei puto com a demora pra isso acontecer. E bem, continuando aqui, pessoal, a Sylph e o Rudeus começaram a namorar. Daí o Rude fala com a Ariel, né, que ele ia começar a namorar com a Sylph e tal, né, oficializa tudo lá com ela. Só que quem não gosta muito disso é o Luke, né. Ele também comprou uma casa em Shara pra conseguir estabelecer uma vida lá de fato, né, com sua namorada, que ia se tornar sua esposa mais pra frente. E essa casa aí que o Rudeus comprou foi até bem barata, porque dentro da casa tinha meio que um fantasma dentro daquela casa lá deles, tá ligado? Acontece bastante coisa, né. O Rudeus e a Sylph se casam de verdade também, né. Ao decorrer disso tudo aí, pessoal, acaba que suas irmãs também chegam lá pra morar com eles. Eu só tô falando das irmãs dele porque vai ser um pouco mais importante mais pra frente eu falar das irmãs, então eu tô falando logo disso agora. E quem leva as irmãs pra lá dele, sim, o Ruigerd, cara, depois de mal tempo ele aparece de novo lá, né. E uma coisa que vale frisar é que o Supard ficou chateado pelo Rude não ter casado com a Aerith. Ele até fala que aquela carta que a Aerith deu pra ele lá, ele pode ter entendido errado, né, pessoal. E aí o Rude começa a pensar naquilo, ele vê que pode de verdade ser que a Aerith não queria ter dito aquilo com aquelas palavras, mas ele fala que já era tarde demais porque ele já tava casado com a Sylph e ele só amava a Sylph agora e ele não queria saber de outra mulher. Até aí tudo bem, só que ele é surpreendido com uma carta do Paul falando que a Zenith estava em perigo e ele precisava da sua ajuda. Nesse meio tempo também, pessoal, a Sylph fica grávida do primeiro filho do Rudeus, né? Só que o Rudeus precisava escolher entre ficar com a Sylph que tava grávida, esperar ela ter um filho, ou ir pro continente Begarito e ajudar sua família. Vai frisar uma coisa bem importante, pessoal. O Hitogami pela primeira vez falou pro Rudeus não ir pro continente Begarito, senão ele iria se arrepender. Mesmo com o conselho do Hitogami, o Rudeus foi pro continente Begarito. Indo pro continente Begarito, chegamos na sua segunda esposa, que é a Rox, pessoal. O que ele fez pra conseguir a Rox, se você pode se perguntar, já que ele disse que seria fiel a Sylph? Eu vou explicar pra vocês agora o que aconteceu. Bem, pessoal, depois de ter resgatado a Rox de dentro do labirinto, ela acaba se apaixonando pelo Rudeus, tá, pessoal? Só que aí que tá, ela não se lembrava que ele era o Rude, daí ela pergunta pra ele seu nome, né? Quando o Rudeus vê que ela não se lembra que ele era o Rude, ele acaba vomitando, por ele não conseguir acreditar que sua deusa não se lembrava dele. Continuando aí, pessoal, depois de um bom tempo, né, cara, ele consegue resgatar sua mãe de dentro do labirinto, só que acabou com uma morte e o resgate da Zenith. Eu não vou falar quem morreu aqui, mas enfim, continuando aqui, pessoal. Depois disso, cara, o Rude ficou em depressão por mais ou menos, se não me engano, 4 dias. E nesses 4 dias, cara, aconteceu bastante coisa. A Rox teve várias conversas com a Helena Lise, né, pra saber melhor sobre a situação do Rude, né. Ela acaba descobrindo pela Helena Lise, não pelo Rude, porque o Rude não quis contar pra ela, é isso, né. A Helena Lise que falou pra Rox que o Rude era casado, né. Você simplesmente iludiu a garota. Depois de ela ouvir isso, né, ela mesmo assim acaba dormindo com o Rude, porque ela dormiu com ele pra ele conseguir, né, cara, finalmente se livrar dessa depressão dele aí, né, cara. Infelizmente, ele acabou traindo sua esposa lá dentro do continente Begarito. Ou seja, ele fez a mesma coisa que seu pai, mano. Sensacional, né mesmo, meus amigos? Sensacional. E bem, pessoal, bem que o Hitogami diz que ele acabar se arrependendo disso tudo, né? E bem, após o Rude voltar pra casa, ele traz 3 pessoas com ele. A Lilia, que tava junto com o Paul, né, pra aventura, né? A Zenith e a Rox, né, pessoal? A Rox decidiu ficar de visita na casa, até porque a Rox também queria ir na escola pra conseguir virar professora da academia de rua, já que ela tinha contatos com o diretor. Bem, continuando aqui, pessoal, depois de 2 dias, quando Norm, Aisha, Zenith, Lilia e Sylph estavam reunidas, o Rude finalmente revela para sua esposa e sua família
família, o que aconteceu no continente Begarito e também a sua traição com sua esposa. Ao ouvir sobre a traição, a Aish e Norme ficou bem surpresas, muito mais a Norme porque ela é da religião de Milis, e a religião de Milis é a religião que preza, né, o casamento com uma única pessoa. E bem, ao ouvir a traição do seu irmão, a Norme ficou furiosa e começou a descontar toda a sua raiva na Roxy, que também estava presente no local, e a Roxy começou a ouvir vários insultos da Norme falando que ela não poderia fazer isso, que destruiu a família do irmão dela e tal. E a Roxy, ao ouvir isso tudo, cara, ela não conseguiu mais aguentar e começou a pegar suas coisas pra sair de casa. O Rudis até tentou argumentar alguma coisa, mas a Norme, cara, mandou ele calar a boca porque ele não merecia falar nada, e o Rudis acabou ficando quieto. Ou seja, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Paul, infelizmente, né, Rudis? Caramba, que merda, hein? Depois que a Roxy pegou suas coisas e foi embora, a Sylphie mandou a Roxy parar no mesmo local, mano, e perguntou se ela amava o Rude, né, cara? Chorando um pouco, a Roxy fala que ama ele. Vendo isso, a Sylphie fala que ela pode ficar lá como sua segunda esposa. Ao ouvir isso, a Roxy desaba em lágrimas, pessoal. Ela chora muito, provando assim que amava muito o Rudis e não queria mesmo se separar dele. A Sylphie continua falando que ele já esperava que o Rudis traísse ela contra a mulher. O Rudis, ouvindo isso, pergunta pra ela do porquê ela não acreditar nele, cara. E agora a gente já sabe por que ela não acreditava. Enfim, depois disso aí, mano, o Rudis fala que ele não ia trair nunca mais nem a Sylphie, nem a Roxy, né, pessoal? E vale frisar também uma coisa bem importante. Enquanto a Sylphie estava grávida, nem a Roxy, nem o Rudis fizeram nada. Eles não fizeram literalmente nada até a Sylphie ganhar o bebezinho deles, tá ligado? Daí quando a Sylphie ganhou o bebezinho deles, né, eu não preciso nem falar o que aconteceu. E bem, falando isso, bora finalmente falar da terceira esposa do Rudis, né, cara? Que é a Aerys. Pra muitos, a melhor personagem. Pra mim, a melhor personagem. Quem achou que o Rudis ia voltar pra ela, ou que ela ia ser sua primeira esposa, tá enganado. Ela foi a terceira esposa dele. Enfim, pessoal, depois que a Aerys se separou do Rudis, ela acabou indo pra Terra Sagrada da Espada, pra treinar e pra ficar mais forte com seu armamento, né? Lá ela fez vários inimigos e vários amigos, né? Um deles é a Nina, que é uma amiga do peito da Aerys, né? E bem, esquece essa Nina aí, cara. Eu não quero falar dessa Nina, não. E bem, continuando falando aqui da Aerys, que é a terceira esposa do Rudis, né? Ela passou mais ou menos 5 a 6 anos treinando espada sem ter nenhuma mensaginha do Rudis, tá ligado? Sem ter nenhuma carta e nem nada, cara. Ela literalmente passou treinando espada só pensando nele, né? Pensando que ele tava esperando ela e tal. E bem, ao decorrer desses 6 anos, a Aerys vira Santa da Espada, se eu não estou enganado aqui agora. Depois que ela acaba de seus treinamentos lá no tatame, né? Ela, Nina e Ghislaine se preparam pra ir pro continente central, se eu não estou enganado aqui, cara. Enquanto elas estavam se preparando pra ir pro continente central, a Aerys recebe uma carta de última hora do Rudis, cara. Ela não sabia o que estava escrito, porque ela tinha se esquecido como ler. Ela esqueceu como se lê, como se escreve, como se faz matemática, ela esqueceu tudo, cara. Como ela tinha esquecido como ler palavras difíceis, né? Já que ela só sabia como ler agora palavras fáceis, ela pediu pra garota que entregou a carta pra ela, ler para ela o que estava escrito. Na carta estava escrito que o Rudis já tinha 2 esposas, e que naquele tempo que ela deixou ele pensou que ela tinha deixado ele pra seguir uma nova vida, e que se ela quisesse voltar para ele poderia aceitar ela como sua terceira esposa, ou sei lá, se ela não quisesse virar sua terceira esposa, ele podia simplesmente virar amigo dela, tá ligado? Ao ouvir isso, mano, a Aerys fica sem saber o que falar, mano, olhando pro céu, tá ligado? Sem saber mais o que dizer, mano. E o moleque entregou a carta e começa a discutir com a Nina que o Rudis é um vagabundo e tal, que ele não merecia a Aerys, e a Nina, por sua vez, falava que isso era culpa da Aerys, já que ela não explicou direito a situação para o Rudis, então isso era mais do que provável de acontecer. E bem, depois disso aí, pessoal, a mulher que tinha entregado a carta para Aerys lê a observação que tinha na carta: OBS, eu estou indo lutar contra o deus dragão Ostred. E bem, depois de ouvir isso, finalmente os olhos de Aerys voltam a brilhar novamente, assim indo com a Ghislaine para o reino de Sharia. Ao chegar lá, Aerys procura pela casa do Rudis, né, mano? O que não foi nem um pouco difícil de achar, já que todo mundo da cidade conhecia ele, então isso facilitou bastante a vida da Aerys. Chegando lá, ele se impressiona bastante com o tamanho da casa do Rudis, que era só um pouco menor que sua antiga casa no reino de Roa. Sim, mano, a casa do Rudis era gigante. Enfim, chegando perto da casa, ela fica meio que sem reação, tá ligado? Ela fica olhando lá pra casa, sem saber se pode entrar ou não. E a Asha, que tava limpando a casa, né, percebe que a Aerys estava lá fora e atende a garota e manda ela entrar. Depois que a Aerys chega dentro da casa, ela é super bem recebida pela Asha, e depois desaparece a Roxy e a Sylphie, né, que são as esposas do Rudis, né, e recebem ela lá e tal, falam com ela, né, de boas.
Ares e explicam a situação do Rudolph, né, onde o Rudolph estava, e depois de ver isso, mano, a Ares fica puta com as esposas do Rudolph, né, perguntando por que elas não estavam ajudando ele nessa situação, o que faz as garotas ficarem com a cabeça baixa só vendo o sermão da Ares. Depois disso aí, mano, a Ares leva as duas esposas do Rudolph para ajudar ele na luta contra o Ostrad. E o final disso tudo foi bem complicado por Rudolph fazer a Ares virar sua terceira esposa, não porque ele não sabia como conversar com o pessoal todo, e sim porque ele estava com medo de falar com a Ares. Sim, ele não sabia como voltar a falar com ela. A sua família toda, né, cara, já estava esperando ele anunciar a Ares como sua terceira esposa. Sim, tanto a Lilia, quanto a Sylphie, quanto a Roxy, quanto a Aisha, até mesmo a Norme, cara, já estavam esperando ele anunciar a Ares como sua terceira esposa, já que a Ares gostava bastante do Rudolph e não tinha do porquê não anunciar ela como sua terceira esposa. E bem, pessoal, a Ares, percebendo que o Rudolph estava com um pouco de vergonha de falar com ele, né, cara, ela propõe um desafio. Se o Rudolph ganhasse da Ares, a Ares ia embora da vida dele e nunca apareceria mais. Mas se ela ganhasse dele, ele tinha que fazer ela virar sua esposa. Sim, e com isso aí, eles foram duelar. Só que a luta, cara, não existe, porque ele queria que a Ares virasse de fato sua terceira esposa. Depois disso aí, mano, a Ares fica muito envergonhada e o Rudolph abraça ela, falando pra ela que ele gostava muito dela, que ele amava ela também. E falando das garotas, foi bem engraçada a reação da Sylphie e da Roxy ao conhecer a Ares. Por quê? Porque a Ares, diferente delas duas, tem um peito muito grande. E elas duas não tem peito, tá ligado? Então elas pensaram que ia perder para Ares por causa disso. Eu achei muito engraçada essa parte, eu achei muito fofa de fato. E não vou negar que eu ri bastante nisso. E bem, pessoal, como vocês puderam perceber, mesmo sendo um harém, não é aquele harém parado e clichê chatinho. É um harém bacana, eu particularmente gosto bastante desse harém. Não acho que é um harém ruim, eu só acho que de fato o Rudolph pecou ao trair a Sylphie, mas tirando isso foi bem de boa. O resto, a Sylphie mesmo aceitou a Roxy. Não é que ela não ligou, mas ela conseguiu aceitar de uma forma pacífica tudo, tá ligado? O relacionamento deles foi bem tranquilo. Eu não tentei passar tanto spoiler aqui, pessoal, pra não atrapalhar de fato quando vocês estiverem lendo e vendo o anime. Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Até o próximo vídeo, eu vou ficando por aqui. Falou!